Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Hoje nós não vamos meditar em um capítulo da palavra, como geralmente fazemos, mas hoje é dia de episódio parênteses, que é quando nós fazemos um parênteses na meditação e algum tema que chamou a atenção ao meu coração é usado para nós meditarmos na palavra do Senhor. E hoje o assunto é a nossa boca, o tamanho da nossa boca. Meu pai costumava dizer quando eu era criança, eu e minha boca grande. E essa frase ele falava quando geralmente alguma coisa que ele tinha dito trazia sobre ele alguma responsabilidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre isso. Quando é que a minha boca atrasa a minha vida? Bem, falar é muito bom, né, gente? Bom, eu falo demais, eu amo falar. Falar é muito bom. Ter a habilidade de falar é maravilhoso. Deus nos deu essa habilidade de falar e podemos comunicar as nossas ideias. E quem não possui essa capacidade precisa encontrar meios de se comunicar com os demais. Porque comunicar-se é essencial. Pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias sabem do que eu estou falando. Pessoas que vivem com pessoas que têm dificuldades para se expressar também sofrem, porque não é fácil. Um relacionamento depende de uma pessoa que fala e que se comunica e outra que escuta e conversa. Tem que ser assim. E em geral é assim. Uma pessoa que fala pouco se casa com uma pessoa que fala muito. Essa costuma ser a regra. Se isso acontece na sua casa, comenta aqui abaixo desse vídeo. Me deixa saber se na sua casa tem um que fala mais e o outro que escuta mais, ok? Mas se falar é muito bom, nós somos capazes de usar o que é bom de um modo errado. Ah, com certeza nós somos. E inspirado em Êxodo, nós vamos meditar na murmuração do povo e como nós somos exatamente como eles por isso. Até aqui onde nós estamos, no capítulo 17, nós já vemos o povo reclamando por pelo menos 5 vezes. Eu não vou falar aqui as referências, eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira voltar na palavra do Senhor e olhar para cada uma das vezes que eles reclamaram, confira na sua Bíblia. Se eu deixei escapar alguma murmuração, você escreva nos comentários também. Em todas essas situações que o povo reclamou, eles reclamaram por algum sofrimento que estavam passando, alguma dificuldade, algum momento em que uma necessidade não estava sendo atendida, a ponto deles até questionarem, será que Deus está no nosso meio ou não está? E nós sabemos, queridos, que a Bíblia não é apenas um livro de relatos históricos. Contam histórias? Contam sim, mas as histórias contadas, elas têm total relação conosco, porque elas não apenas nos revelam quem é o Senhor, como o Senhor agia nas situações, e nós podemos pensar em como o Senhor age nos dias de hoje, mas também a palavra de Deus nos revela quem nós somos. Porque nós podemos reconhecer em algumas situações vividas por alguns personagens bíblicos exatamente quais são as nossas atitudes. Muitas vezes a gente age errado exatamente como um personagem bíblico agiu, as escolhas que eles fizeram. Então, vamos pensar sobre o tema desse podcast. Quando é que a minha boca atrasa a minha vida? Bom, no caso do povo de Israel, a boca deles causou um atraso de vida, porque eles foram enchendo a medida de Deus, momento após momento. Ao invés de eles orarem, deles pedirem ao Senhor o que eles necessitavam, o que eles faziam era murmurar contra Deus, era reclamar de Moisés. Moisés era uma autoridade estabelecida por Deus. Moisés havia sido escolhido e estava sendo usado por Deus para tirá-los daquela situação, eles iam lá e reclamavam. E até chegaram a questionar então se Deus realmente estava com eles. Agora, essa frase, será que Deus está realmente no meio de nós? Revela o que estava no coração deles. O sentimento de que Deus talvez falhasse com a sua palavra. De que talvez ele não fosse um Deus reto ou capaz de cumprir a sua promessa. Ou fiel, ou perfeito. Essa frase de, será que Deus está no meio de nós mesmo? Ela não é uma frase simples. Ela esconde por trás dessa frase, dela, a frustração de que, poxa, se aquilo que eu preciso não está sendo dado para mim,
uma necessidade básica como água, por exemplo, ou, poxa vida, o cansaço do deserto, talvez Deus realmente não tenha tanto poder assim para me proteger, para me livrar, preferi estar no Egito, lá estava mais confortável. Ou seja, a boca deles era usada como uma navalha cortante contra os líderes, contra Moisés e contra Arão, e era também uma fonte a jorrar de ingratidão diante de Deus. E nós? Será que nós somos melhores do que eles? Queridos, de jeito nenhum. Nós podemos facilmente nos tornar murmuradores quando Deus não faz as coisas como nós pedimos, como nós pensamos, quando nós queremos. Nós temos uma tendência de ficar com o nosso coração um pouco endurecido. Somos ingratos, nos tornamos ingratos. E alguns de nós, escute, talvez você já tenha até pensado assim, por que eu vou na igreja? Por que eu vou fazer parte de tal ministério? Por que eu vou buscar fazer a vontade de Deus na minha vida se quando eu peço as coisas Deus não me atende? Veja, esse tipo de pensamento revela a mesma semente do povo lá de Massá e Meribá. Aquela sensação de que quando vem uma luta física, uma falta, uma frustração, qualquer que seja a situação que estejamos vivendo, e muitas vezes situações sérias, entenda, eu não estou menosprezando o seu sofrimento. Se você está escutando esse podcast, você está pensando assim, Rita, mas você não tem noção o vale que eu estou vivendo agora. Veja, não estou desprezando a sua dor. Pensemos no povo de Israel. Muitas vezes eles estavam reclamando porque não tinha água. Eles não estavam pedindo um resort 5 estrelas para morar. Eles estavam pedindo uma sombra. Então eu agora para ficar abanando eles estavam pedindo água. Era uma necessidade básica. Agora a questão é que, diante da falta, ao invés de eles se voltarem para Deus em oração, como entendendo que Deus foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, foi o Deus que enviou as pragas, foi o Deus que teve o senhorio sobre a vida e a morte. Nesse momento de dificuldade é como se os seus olhos e os seus ouvidos se fechassem e tudo que eles conseguissem pensar não está dando certo, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para onde eu estava, Deus não está me atendendo, vai ver que Ele não está nem me escutando, acho que Ele nem está no meio de nós. E o coração deles ficava endurecido. Então, se você conhece a Bíblia, você sabe que o povo de Israel, por conta da murmuração deles, da ingratidão deles, eles deixaram de ver a vontade de Deus para a vida deles. Esta geração não vai viver o plano perfeito que Deus tinha para a vida deles. E você talvez pode pensar assim, não, Rita, mas isso aí é coisa do Velho Testamento, ou Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, não sei como é que você chama. Ou no Novo Testamento, poxa, a gente tem Jesus, Jesus é o novo e vivo caminho, ele é o nosso caminho até o Pai. Eu tenho certeza que a vontade perfeita de Deus vai se cumprir na minha vida. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, para nós, embora nós tenhamos a graça e a salvação do Senhor, nós podemos, apesar de salvos, com a força da nossa boca, deixar jorrar aquilo que Tiago fala, né? Deixar jorrar aquilo que não é bênção, deixar a nossa boca, a nossa língua falar palavras que destilam maldade, que destilam veneno, e sermos incontroláveis, como um navio sem leme, sem direção. Então sim, se queremos viver a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos com a nossa boca abençoar. Nós precisamos usar a nossa boca como instrumento de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. Bom, Deus é amor? Ele é. Deus é misericordioso? Ele é. Deus é digno de respeito como Rei Todo-Poderoso? Ele é também. Eu nunca me esqueço de Gênesis 4:9, quando o Senhor perguntou para Caim onde estava Abel, e Caim respondeu para Deus assim, acaso sou eu tutor do meu irmão? Gente, se meu pai fosse Deus, Caim tinha ficado sem um dente, porque jamais meu pai ia deixar um filho dele falar com tamanha petulância. E Deus não fez isso, Deus nem fulminou Caim como fulminaria se fosse qualquer um de nós. Deus ainda respondeu para ele com muito carinho, se você agir certo, você vai ser aceito, com certeza eu estou escutando o sangue, né, da terra, clamar em relação ao sangue do seu irmão clamar da terra, ou seja, Deus muito bondoso, misericordioso, mas apesar de bondoso, nós devemos tratar o nosso Deus com respeito, não devemos agir com ele com petulância. Bom, mas o foco dessa meditação de hoje não é o fato de que o povo estava sendo grosseiro com Deus, e nós também podemos ser, mas de que, de modo geral, quando eu e você ficamos reclamando sobre as situações da vida, ao invés de orarmos a Deus e fazermos a nossa parte, nós fazemos exatamente o contrário do que a Bíblia nos manda fazer.
Então, vamos fazer um exercício agora. Pensa na pior situação da sua vida no momento atual. Qual é o problema agora? Pense. É uma separação? É um casamento que está desabando? É uma situação financeira? É um problema na criação dos seus filhos? Enfim, pense quais são os problemas. Um luto que você passou e que parece que isso está ainda no seu peito e tem te impedido de caminhar para frente, de seguir adiante. Ou você está enfrentando uma situação de saúde na sua vida, um problema financeiro, eu não sei. Pense em um vale, pense em uma situação de deserto, ok? Qual que é a tua frustração? Você ainda não se casou, você não tem filhos, você gostaria de construir uma família. O que te tira o sono? Qual que é o problema, ok? Pense nesse problema. Agora a gente vai ler na palavra do Senhor que nos diz o que fazer quando temos um problema. Filipenses 4, 6 e 7 fala do que nós devemos falar com Deus sobre isso. Nós não devemos ir diante do Senhor dizendo, o Senhor não está no nosso meio, Senhor, olha aqui a desgraça que está na minha vida, olha a situação que está no meu coração, olha o que está acontecendo. Não, a gente não deve chegar assim diante de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 fala assim, vamos começar com o verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Nossa, parece que é fácil falar, né, Rita? Mas bom, está na Bíblia. Mas, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu vou parar aqui primeiro. Vamos olhar para esse versículo e pedir que o Espírito Santo fale com você e comigo. A Bíblia fala que nós não devemos ficar preocupados. E não é tão fácil assim, quando estamos vivendo uma situação que nos tira o sono, a paz, a tranquilidade. É muito fácil os nossos ânimos ficarem assim, uau. Né? A gente fica sensível à flor da pele. Mas a Bíblia diz que o que é que nos faz não andar preocupados? Não é quando a gente finge demência, vou fazer de conta que nada está acontecendo. Ao contrário, nós devemos ir diante de Deus e fazer conhecido diante de Deus os nossos pedidos. Quantas vezes, Rita? Quantas vezes forem necessário. Porque aqui está dizendo, faça diante de Deus os seus pedidos. Faça-se conhecido diante de Deus os seus pedidos. Pela oração e pela súplica. Você vai pedir, você vai bater, até esperar a porta abrir. Rita, por quantos anos eu devo orar pela conversão do meu esposo? Até que ele se converta. Rita, por quantos anos eu devo orar até que se resolva aquele problema de dívida, aquela situação com a família, aquela situação de doença? Querida, eu convido você a orar por aquilo que te aflige, mas não parar a tua vida como se a tua vida fosse o problema. Então, existem coisas que eu e você nós podemos resolver com uma atitude. Existem coisas que só o Senhor pode resolver. E o restante da nossa vida não pode parar por causa disso. Nós não podemos parar. Nós temos um propósito nessa vida, nós temos coisa para fazer. Então, nós vamos levar diante do Senhor os nossos pedidos, com oração e com súplica. E o final do versículo 6 fala com ações de graças. Agora, como é que eu vou agradecer se eu ainda não recebi a bênção? Ótimo, se a Bíblia está dizendo que eu devo ter ações de graças, então eu vou ter ações de graças. Eu chego diante do Senhor com o meu problema, eu oro por ele e eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço pela resposta que o Senhor vai me dar. Seja a resposta que eu estou pedindo, seja outra diferente do que eu estou pedindo, mas a gente vai agradecer. E principalmente, eu não sei se você faz isso quando você ora, mas eu faço. E eu geralmente agradeço a Deus pelo fato de eu tê-lo na minha vida. Nós não estamos falando sozinhos. A gente está falando com Deus, a gente está falando com alguém que está nos escutando. E não apenas alguém que nos escuta palavras, mas aquele que vê os sentimentos do nosso coração. Então, vá com ações de graças. Diga, Senhor, obrigada porque eu tenho o Senhor. Obrigada porque eu sou tua filha. Obrigada porque eu posso descansar essa situação nas tuas mãos. E aí o versículo 7 completa, é a cereja do bolo. Diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se o teu entendimento, se o teu coração precisa ser guardado, a tua mente precisa ser guardada, uma paz que excede esse entendimento pode ser dada a você por Deus. Por quê? Porque é uma paz que muitas vezes não vem da resolução do problema. A paz que Deus nos dá quando nós oramos é uma paz que nos conforta, sabendo que quer as coisas se resolvam no dia seguinte, quer não se resolvam, Deus está no controle e Ele está cuidando. Então esse é o versículo que nos diz o que nós devemos falar com Deus.
Agora tem um versículo que diz o que nós não devemos falar com Deus. A gente não deve falar contra Ele. Romanos 9:20 fala assim: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Então, uma coisa aprendemos: como falamos com Deus? Com amor, com respeito, com reverência, com ações de graças. Colocamos diante dele a nossa ansiedade, o nosso medo, aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos sufoca, aquilo que eu pedi para você pensar. Agora, o que é que nós não fazemos? Nós não questionamos o Senhor. Porque Deus é inquestionável, porque Ele é o Senhor. Queridos, nós podemos chegar diante de Deus e falar com Deus, mas nunca questionar a autoridade dEle, porque Ele nos fez. Ele é o Senhor, nós somos os servos. O próprio Senhor Jesus nos deixou um exemplo. O próprio Senhor Jesus disse para o Senhor Deus, e eu anotei aqui, em Mateus 26:39, diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se o próprio Senhor Jesus, quando se dirigiu ao Pai, diante do sacrifício que Ele estava para fazer por nós, morrer pelos nossos pecados, morrer para que tivéssemos vida, morrer para que tivéssemos acesso ao Pai, o santo e perfeito se tornando pecador por nós e carregando na cruz o peso dos nossos pecados. Se o próprio Senhor Jesus, quando se dirigiu a Deus, fez isso com reverência e também dizendo: essa é minha vontade, mas se não for essa a tua vontade, que seja feita a tua. Queridos, nós temos um exemplo a seguir. Muitas vezes vamos passar por vales que nós mesmos cavamos. Muitas vezes vamos realmente comer o fruto de uma decisão que tivemos que não foi uma decisão acertada. Neste vale, nós temos a boa mão de Deus para nos dar forças para caminhar. Talvez a gente tenha que passar por algumas consequências, talvez as nossas decisões nos levem por um período de sofrimento, de choro, de tristeza, de oração, é verdade, mas a gente vai segurar firme na mão de Jesus e a gente vai passar por essa situação de luta. Agora, se nós escolhermos o caminho da murmuração, o caminho da reclamação, o caminho de falar mal uns dos outros, ao invés de fazer como Jesus, que fazia conhecida diante de Deus a petição dele, mas que colocava a vontade de Deus em primeiro lugar, queridos, nós certamente atrairemos para nós tristeza sobre tristeza. E usar a nossa boca para falar mal dos outros também não é legal. Tiago 5:9 fala: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Quando o povo estava falando mal de Moisés e de Arão, eles estavam atraindo para si juízo ainda maior. Eu e você, nós precisamos aprender a não falar mal das nossas autoridades. Rita, mas e fulano, e Bertano, e ciclano, não importa. Que nós oremos por eles. Oremos por todas as autoridades para que nós tenhamos paz. Todas elas. Então que a nossa boca não seja usada como uma arma de ingratidão contra Deus ou uma arma apontada para nossa própria cabeça quando nós resolvemos murmurar. Porque sim, a nossa boca pode atrasar a nossa bênção. A nossa boca pode fazer com que nós nem sequer provemos a nossa bênção. Quando você e eu, nós focamos no problema e nos tornamos murmuradores, nós deixamos de usar de uma arma maravilhosa que o Senhor nos deu, que é a fé, a oração da fé. Hebreus 11:6 fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que o buscam. Eu finalizo com esse versículo e eu te pergunto, quando foi a última vez que você se aproximou de Deus, como diz Hebreus 11:6? Porque diz aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Será que você crê que Ele existe? Será que nesse momento que você está passando na sua vida agora, em que algumas coisas não estão exatamente como você sonhou, creu, pensou, será que você de alguma maneira tem duvidado de Deus? Será que você está longe? Será que o fato de você orar e não ver algumas coisas acontecerem tem feito você achar que Deus não tem poder, ou que Ele não é fiel, ou que Ele não é capaz de cumprir? Examine-se o homem a si mesmo. Esse podcast é para nós pensarmos.
Não queremos atrasar a nossa vida com falatório desnecessário. Então, terminemos esse podcast assim. Vamos falar com o Senhor, você vai falar com Deus. Nós vamos perguntar para o Senhor: Pai, a minha boca é uma boca que murmura? Senhor, quando eu passo lutas, eu procuro o Senhor, eu me aproximo de Ti em oração, eu oro, eu faço conhecidas diante do Senhor as minhas súplicas, ou eu quero falar mal dos outros, eu quero brigar, eu quero atrair sobre mim problemas porque eu murmuro. Fale com Deus e peça para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a minha vontade, mas eu quero no final dizer que seja feita a Tua vontade, não a minha. Amém? Terminamos por aqui. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus e até o próximo podcast, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!